Olá, estamos aqui para dar continuidade, no ensinamento acerca do livro de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo 11 e Deus vai trazer grandes revelações para a minha vida e para a sua vida. Assim eu creio. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o meu entendimento, dai-nos, Pai, a revelação necessária para ouvir, aprender e praticar a tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmos 11, o texto, antes de iniciar o título dele, ele diz assim no título: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Aí ele inicia assim: No Senhor confio, como dizes, pois a minha alma. Foge para a tua montanha como pássaro, porque és que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as oculta aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e ventos tempestuosos. Eis a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Agora vamos iniciar, vamos fazer o entendimento dessa leitura. Ele fala assim, no título ele já diz, Deus ele salva os retos, ou seja, ele salva aquele que está fazendo ou que está pelo menos tentando andar em retidão, andar reto, tentando, ser perfeito. Aí ele fala, e castiga os ímpios, porque aquele que não crê, a própria Bíblia diz que já está condenado. Aí ele diz assim, no Senhor confio, como diz, pois, a minha alma. Então ele declara que ele confia em Deus. E a alma dele também, ela diz isso. Aí ele diz, foge para a tua montanha como pássaro. Aqui ele faz uma pergunta, foge para a tua montanha como um pássaro. A confiança que ele tem em Deus, ela é tão alta que ela foge, ou seja, como um pássaro ela voa, ela se esconde, ela se esconde no alto para que os predadores não consigam apanhar ela. Então por isso que ele fala, foge a tua montanha como pássaro. Ele faz uma pergunta, ele fala, foge a tua montanha como um pássaro. A minha fé e a sua fé, a nossa fé também, ela consegue dar esse voo e se esconder dos predadores? É o que o salmista quer perguntar para mim, para você, o que está sendo usado através de Deus para perguntar para mim, para você. Será que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela consegue fazer essa pergunta para nós? E será que nós temos essa resposta? Aí ele continua, porque eis que os ímpios armam o arco, porém as flechas na corda, põem as flechas na corda,
para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Ou seja, os ímpios, além deles não terem fé, eles colocam setas para atirar quando você não estiver olhando, para pegar você de surpresa. No caso, né, os ímpios, ele vai sempre estar atirando flecha naquele que é reto, aquele que está andando em retidão. Né? Então, haverá esse confronto, vamos dizer assim. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que pode fazer o justo. Então ele diz aqui, ó, na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que podem fazer o justo. Entenda? Os ímpios, né, quando eles lançam as suas setas, né, por falta de crer, eles estão transtornados por alguma coisa. Né? Aí ele fala, e o que o justo pode fazer? O que o justo pode fazer por ele? Eu digo para você, nós podemos orar. Orar por aqueles que não têm fé, por aqueles que estão transtornados. Nós podemos orar, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Então eu creio que a minha oração, a sua oração, quando nós estamos justificados em Cristo, ela tem um efeito muito grande. Né? A palavra de Deus diz que Deus está olhando para o reto. Então, se ele olha para o reto, se o reto pedir algo para ele, ele vai olhar com carinho para aquele pedido. Aí ele continua assim, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Entenda, Deus ele está lá no céu, mas ele está olhando para cá. Pálpebra são os olhos. Entenda que ele está lá no céu, mas ele está olhando aqui na terra. Ele prova o homem, ele prova eu e ele prova você. E se nós vamos ser aprovados, aí vai depender da nossa fé, das nossas ações, aí vai depender da nossa obediência, né? Aí ele continua, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Entende? Quando Deus ele prova o homem que está andando em retidão, esse homem que está andando em retidão, para o ímpio, vai o incomodar. Ele não vai gostar. Então, por isso ele fala, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, o fato do reto ser reto, a alma do reto incomoda o ímpio. Por quê? Porque o ímpio não crê. Então, ele se incomoda com o que crê. E aquilo traz dentro dele uma violência. E a violência, ela gera violência. Então, o ímpio ele vai agredir o reto. Por quê? Porque ele vê que dentro da alma dele tem sinceridade. Ele vê isso. Então, ele vai tentar agredir para ver se ele consegue derrubar a fé do reto. É por isso que nós precisamos vigiar e ficar firme em Cristo. Como diz Paulo, né? Nós precisamos buscar a fé. Todos os dias nós precisamos buscar ser cheios de fé. Crer, né? E chamar à existência aquilo que a gente acredita. Porque Deus ele fala para mim e para você, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas o que não crê, ele já está condenado. Infelizmente. Ele ainda tem a oportunidade de se arrepender, ele ainda tem a oportunidade de voltar a crer.
Se é que creu alguma vez, né? Mas o fato é, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há a possibilidade de arrependimento, né? De se voltar para o caminho correto. Aí ele continua: sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre e ventos tempestuosos. Eis a porção do seu corpo. Entenda? O ímpio, ele vive na carne. Então, a porção que a carne vai receber são coisas da carne. Tempestades, fogo, enxofre, laços. Ele mesmo, ele cai nos laços que ele mesmo faz. Nós lembramos lá de Mordecai, né? Ele queria, né, o rei do... Senhor. O chefe, né, dos soldados do rei, ele queria matar Mordecai. E aí ele ficou irado, porque Mordecai não se dobrava quando ele passava. E Mordecai, ele sabia que ele só iria se dobrar na presença de Deus. Mas aí aquele chefe ficou muito irado com Mordecai. E ele falou: vou matar esse homem. E ele preparou uma forca para matar Mordecai. E ao fim, quem morreu nessa forca? Ele mesmo. O próprio, que era o chefe do exército, foi ele mesmo que morreu enforcado na forca que ele havia feito na sua indignação. Então entenda que a indignação, ela se volta contra a própria pessoa. Nós não podemos nos indignar. Nós devemos orar. E aquilo que nos falta, se nós pedirmos para Deus, Ele dá. A gente só não consegue o que a gente não pede, o que a gente não crê. Se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. É só confessar. É só confessar aquilo que você quer e esperar. Esperar o tempo de Deus. E tudo fará. Tudo se realizará. E aí ele continua: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para o reto. Então entenda, o rosto de Deus está voltado para os retos. Ou seja, ele não está voltado para os ímpios, mas para o reto. Né? Nós sabemos que quando Abel e Caim foram entregar a oferta para Deus, né, um levou de todo o coração, o outro levou de qualquer forma, e o que levou de qualquer forma ainda ficou olhando para o que o outro estava fazendo. Eu tenho que fazer a minha parte, se preocupar com o que eu estou fazendo. Uma característica que eu acho linda do Espírito Santo é fazer você olhar para dentro de você. O Espírito Santo, ele é como um espelho. Você pega o espelho não para virar para as pessoas. Você pega o espelho para virar para você. Aí quando você olha para você, você vê os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, o que você tem que melhorar. Porque quando eu mostro o erro dos outros, o que o outro tem que melhorar, eu estou cego. E se eu estou cego, não tem justiça em mim. Um cego não consegue saber o que é certo e o que é errado. Então entenda, a função mais linda do Espírito Santo é de espelho. Espelho, eu olho para mim e não para o outro. E quando eu olho para mim, eu vejo o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar.
E a partir disso eu vou buscar ser reto. A partir disso eu vou buscar me consertar naquilo onde eu estou errando. Eu não sou juiz. Nem Deus me deu esse cargo. E nem eu quero. O juiz é aquele que dá a sentença. Entenda? A sentença para mim, para você, para o justo, para o ímpio, para o incrédulo, seja lá para quem for, é só no grande dia. Nem eu sei. É por isso que eu preciso andar no caminho da retidão. Eu preciso ter certeza de que eu quero ir para o céu. Então, todos os dias eu preciso analisar a minha vida, o meu procedimento, para que eu consiga chegar lá. Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu já estou vencendo. E eu não vou conseguir olhar a vida do outro. Porque 24 horas passa tão rápido. No caso, é 12 horas, né, o dia. 12 horas passa tão rápido. E quando a gente vê, já está na hora de dormir. Então, como que você consegue cuidar de você e ainda cuidar do outro? Do da sua casa, do da rua, né? É algo a se refletir, não é verdade? Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque os olhos do Senhor, eles estão voltados para o justo. Oh, Deus, sabemos que ser justo é caminhar com Cristo. Fazer aquilo que Cristo fazia. Fazer a vontade do Senhor. Olhando para nós mesmos, para cada dia buscar a melhoria. Oh, Deus, muito obrigada. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essas palavras. Glórias eu te dou, Pai, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.